Graça e paz a todos. Que alegria, meu amado, estarmos juntos nesse projeto Auxílio ao Mestre. Amados, a lição de hoje é a lição de número 10, adorando a Deus em meio à calamidade. A lição de hoje, ela vai falar de um rei chamado Josafá, que ele tinha 2 exércitos. O primeiro exército, ele era formado por homens valentes e corajosos, homens de guerra. E ele tinha um segundo exército formado por homens, mulheres, crianças, pessoas de oração, pessoas que consagravam e jejuavam. Todos nós precisamos de ter esses 2 exércitos. O primeiro exército é o exército da possibilidade da capacidade humana. Há coisas que Deus nos deu inteligência, capacidade de escolha e decisão para resolvermos. Esse é o nosso primeiro exército, é o exército da capacidade e possibilidade humana. Mas Josafá se deparou com uma situação que ia muito além da capacidade. O exército dele era pequeno, ele reconhece a sua fragilidade diante da cena que ele viu e ficou sabendo que o exército que vinha contra ele era muito mais poderoso do que o exército que ele tinha armado, homens de guerra. Ele recorreu então ao seu segundo exército, o exército da oração. Meu irmão, nós precisamos voltar as nossas vidas para Deus e desenvolver essas práticas, a prática da oração. Precisamos buscar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. O jejum, a oração e a adoração são armas poderosíssimas nas batalhas que nós travamos ao longo da vida. Vamos então para o nosso primeiro tópico, o Reino do Norte e Reino do Sul. Vamos então ao nosso primeiro tópico, a divisão do reino de Israel. O rei Salomão introduziu a idolatria em Israel. Como consequência de tal prática e do juízo divino, a nação se dividiu em 2 reinos. E isto tudo foi uma consequência do pecado e da desobediência de Salomão. Nós vemos que esse Deus, ele é um Deus que ele dá, como ele fez com Salomão, que deu ele inteligência, sabedoria, mas ele também é um Deus que cobra, é um Deus que exige, e quando conhecemos a verdade e não andamos nesta verdade, nós sofreremos consequência das nossas escolhas equivocadas. Salomão se valeu do ato conjugal com mulheres de povos pagãos para estabelecer a paz no seu reino. Deus nunca aprovou tal atitude. As consequências vieram mais tarde. Salomão, para estabelecer a paz entre aqueles reinos e aqueles povos, o que Salomão fez? Ele casou-se com aquelas mulheres. Ou seja, algo que é santo, que é sagrado, que é o matrimônio, Salomão tornou aquilo como algo banal. Ele tornou aquilo como uma moeda de troca, de negócio, para estabelecer a paz. E nenhuma paz verdadeira, ela é estabelecida, meu irmão, fora do propósito de Deus. Podemos até querer estabelecer a paz da nossa forma, da nossa maneira. Podemos até buscar prosperidade e riquezas, como Salomão, em cada casamento daquele, ele exigia um dote. Ele ficou muito rico, mas porém, no tempo certo, a ira de Deus viria sobre aquela nação. E é sobre isso que nós queremos falar, a paz e a prosperidade estabelecidas fora da direção e dos princípios estabelecidos por Deus, apenas adiam os conflitos, as misérias e as aflições que virão no devido tempo. Salomão buscou a paz da sua forma, da sua maneira. E fora do propósito de Deus, ele acabou casando com mulheres pagãs. E aquelas mulheres, quando vinham
Elas vinham com seus deuses, com seus ídolos, e muitas vinham até com seus sacerdotes, com a sua cultura e com as suas práticas religiosas. E isto foi uma desgraça para o reino de Israel. Algo que era santo, continua sendo santo, honrado, respeitado, que é o casamento. Salomão tornou esse ato a coisa mais banal. Ele tornou o casamento como moeda de troca. Ele casava-se para estabelecer a paz e também exigia dotes, riquezas e bens. Ele construiu todo o império e um patrimônio, mas foi decisões e estratégias fora da direção de Deus e que Deus nunca aprovou. E a paz que ele tanto desejou, que ele tanto se esmerou para ter, ela acabou se findando nos dias do seu filho Jeroboão, porque houve divisão. 10 tribos seguiram a Jeroboão e 2 tribos, Judá e Benjamim, permaneceram com o filho de Salomão. Ou seja, o filho acabou sentindo a consequência, o reflexo do equívoco das decisões tomadas pelo pai. Então, meu amado, nós que somos pais, precisamos tomar cuidado com as decisões que tomamos e com as escolhas que fazemos, porque os nossos filhos podem sentir o reflexo dos erros que nós cometemos. Vamos então agora, meu amado, no tópico de número 2, o Reino do Norte. O Reino do Norte era composto por 10 tribos. A maioria quase absoluta de seus reis eram maus e não temiam ao Senhor. Quase 200 anos depois, por causa da idolatria, foram para o cativeiro assírio por volta do ano 720. Este é o Reino do Norte, o reino que seguiu Jeroboão, 10 tribos. Eles permaneceram, conseguiram caminhar mais ou menos aproximadamente 200 anos. Mas o estrago de Salomão já havia atingido o Reino do Norte. Aquela nação, para o lado do Reino do Norte, aquele reino todo, ele entrou para o caminho da idolatria. E quase que todos os seus governantes, na sua maioria absoluta, não temiam a Deus. Como consequência, foram levados para o cativeiro assírio, por volta do ano de 720. Foi a forma que Deus usou para tratar com aquele reino. Vamos agora para o próximo tópico, o Reino do Sul. O Reino do Sul, como eu já disse, foram aquelas 2 tribos que permaneceram do lado de Roboão, filho de Salomão. É a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a capital daquele reino era Jerusalém. Ali reinaram aproximadamente 19 reis, todos descendentes de Davi, conforme Deus havia prometido. Mas também o estrago de Salomão acabou alcançando esse reino do sul, porque no ano de aproximadamente 598, Nabucodonosor levou o primeiro grupo cativo para a Babilônia. Israel, o reino do sul agora, foi levado para o cativeiro. Observe que Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que erram, Deus vai tratar com eles. O reino do norte foi levado para o cativeiro por volta do ano 720, sobre o poder e o império assírio. E o reino do sul, as 2 tribos não foram naquele momento. Deus poupou aquela tribo, aquelas 2 tribos, o reino do sul. Mas aproximadamente, quase 120 anos depois, aquelas 2 tribos, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico para Deus tratar a idolatria de Israel. E continua assim nos dias de hoje. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que plantamos, nós vamos colher, meu amado. Então é para você ter uma ideia mais ou menos do quadro panorâmico que era o Reino do Norte, o Reino do Sul, para você entender que Josafá, ele reinava sobre o Reino do Sul. Vamos lá, no segundo tópico da nossa lição,
nós vamos deixar para o próximo vídeo, que nós estamos aqui trabalhando em 3 vídeos. O primeiro vídeo é com o tópico de número 1, o segundo vídeo no tópico número 2 e o terceiro vídeo no tópico número 3. No final desse vídeo, como você pode perceber, está aqui do lado da timeline, logo acima, o lugar onde você pode escolher o tópico 2 e o tópico 3 da lição. Então, vamos encerrando aqui o primeiro tópico e eu te aguardo no nosso segundo tópico dentro de alguns instantes. Não vá embora, clique aí no YouTube, no Facebook para acessar o segundo tópico. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.